E agora estou recebendo no lugar do Bolt, Vini, mostra o nosso convidado aqui. Esse é o nosso convidado aí, uma brincadeira. Ian Borges, o nosso quiropraxista, tudo bem? Como é que tá? Tudo bom, Erisvaldo? Como é que tá você? Há quanto tempo, né? Lembrando assim que a gente lá atrás, a gente se falava muito, e você que está em casa, principalmente aqueles do rádio, a gente acompanhava muito o Ian desde quando chegou, quando estava indo muito aos Estados Unidos, recebendo muitos americanos aqui também. Isso. Mas seja bem-vindo ao nosso Jornal do Meio-Dia. Hoje a gente já começa falando com você que está do outro lado nos assistindo ou nos ouvindo, que Ian está atendendo agora também na Clínica Santa Bárbara, tá? Todas as quartas, é isso para a gente confirmar, todas as quartas à tarde, inclusive o primeiro horário lá eu já agendei. Então, todas as quartas à tarde, Dr. Ian Borges, na Clínica Santa Bárbara. Seja bem-vindo à Clínica Santa Bárbara. Muito obrigado, Erisvaldo. Vamos falar sobre a quiropraxia, cara. Explica pra gente o que é a quiropraxia. Eu confesso a você que quando a gente falou isso pela primeira vez, né, quando você chegou, estava recente-sebra, era algo que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar na minha vida. E aí, é claro que eu fui fazer uma pesquisa, já tinha rede social e vi que nos Estados Unidos, né, já era uma febre na realidade. Explica pra gente, para aqueles que não entendem, o que é a quiropraxia? É preciso ter uma formação para praticar? Boa tarde. Sim, mais uma vez. Sim, boa tarde. A quiropraxia, ela é uma profissão. Precisa fazer um curso de quiropraxia, né? No caso, eu sou doutor em quiropraxia, formado nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil eles formam bacharéis em quiropraxia. É uma faculdade de 4 anos e meio, 5 anos de universidade, e a pessoa sai, depois de entender como é que o corpo funciona, em especial a coluna vertebral, e como tratar problemas de uma forma menos invasiva e muito eficaz, sai com um diploma de bacharel em quiropraxia em 6 faculdades aqui no Brasil. Isso há quanto tempo? Olha, desde 2001 que foram abertos os primeiros cursos. Na tua época, quando tu estava nos Estados Unidos, ainda não tinha o curso aqui? Não, quando eu estava nos Estados Unidos... Era uma novidade. Era justamente, na época você não sabia, hoje você já ouviu falar bastante, né? E me explica como é que foi para você chegar aqui com essa novidade, a quiropraxia, até para as clínicas, né? Eu venho de uma linhagem de quiropraxistas. Então, minha mãe é quiropraxista, ela é fundadora da Associação Brasileira de Quiropraxia. Eu tenho irmãos, tios, primos, várias pessoas da minha família trabalham nesse ramo. E a gente tem um envolvimento direto com a Federação Mundial de Quiropraxia e a Federação Latino-Americana de Quiropraxia, a Associação Brasileira de Quiropraxia. Então, eu estou nesse métier. E eu vim para a Chapada por amor à Chapada. Eu já morava aqui antes de eu ir estudar, de eu voltar para os Estados Unidos para estudar quiropraxia. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi, vou trazer esse trabalho para a Chapada. Como eu fui bolsista, eu tinha um vínculo com a escola depois de formado, e aí vem aquele trabalho daqueles americanos que vinham da faculdade prestar serviço gratuito para a população, que fizemos isso durante 13 anos aqui na região. Que legal, rapaz, é verdade, bem lembrado, viu, gente? Só para a gente recordar, as pessoas, eles atendiam nas escolas, era isso? Eles atendiam em postos de saúde, nas escolas, às vezes a gente fazia um trabalho com o poder público, às vezes era só divulgação particular. Eles vinham com todos os recursos deles e faziam tratamentos em 2, 3 mil pessoas durante um período de 10 dias, uma semana, 10 dias. E como é que foi a procura da quiropraxia no início e como é que está para os dias de hoje? Só para a gente fazer assim, uma análise. Olha, antigamente ninguém sabia o que era quiropraxia, então era uma novidade, era o doutor da coluna, Mas como a gente trabalha com resultados, não tem como dar errado. Você faz algo que funciona, que dá resultado super positivo em problemas antigos que são relacionados a disfunções de coluna, ou seja, machuca. Então, se você ficar tratando só medicamentoso para diminuir a dor, ela não está cuidando da causa, do que está causando a dor. Então, a gente lida muito com isso, que é no âmbito mais do segmento articular, que está disfuncional, atrito entre as articulações, compressões neurais devido a hérnias de disco, essas coisas. Tem algum período, um prazo mais ou menos, ou cada problema com o seu problema? Cada problema tem o seu problema. Uma regra geral,
prevenir é o melhor remédio. Então, se a gente cuida desde cedo, a gente tende a ter menos problemas. Só que o ser humano, pelo fato dele ficar em pé e sentar muito e pegar muito peso, a gente já tem uma tendência a comprimir a coluna. Se você me dá licença aqui, vou buscar essa coluninha. Então você observa que entre as vértebras nós temos discos. E cada disco desse, ele é comprimido pelas vértebras. Essa compressão, os discos às vezes perdem a capacidade de empurrar a vértebra de volta para o lugar dela. Então começa a criar atrito na articulação aqui atrás, começa a criar aperto em cima de nervo, esses nervos vão para os braços que saem do pescoço, vão para as pernas que saem da região da coluna lombar. Então você tem muitas vezes dores irradiadas, às vezes o aperto é tão grande que espreme o disco para fora, causa uma hérnia de disco, uma protrusão, um abaulamento discal, que também ocupa espaço dentro do canal medular ou nos espaços onde saem os nervos. Então esses efeitos são doloridos e causam travas, a pessoa fica meio de restrições de movimento. Então, o que acontece é que se a pessoa está lidando... Bom, gosto de fazer uma analogia de um sapato apertado. Ele pode ser o sapato mais lindo do mundo, mas se ele é apertado para o seu pé, toda vez que você caminha um dia de sábado na feira, ele tende a machucar seu pé. Então, se você toma medicação, ele para de machucar, porque a medicação ela impede a sensação de dor. Na realidade, ele continua machucando, né? Mas a dor você não sente mais. Justamente, se abusar... Mesmo sob o efeito de medicação, se você abusar muito, a tendência é machucar bastante. Então, quando a gente dá um descanso para a coluna, ela tende a melhorar, mas pode reparar que as pessoas que têm problemas de coluna tendem a voltar sempre o mesmo problema. Machuca uma época, um torcicolo, uma dor lombar, depois melhora, depois volta de novo, depois melhora, e tende a piorar no sentido de o nervo começa a ser comprimido, eventualmente começa a irradiar uma dor para a perna, às vezes dá uma dormência numa perna, etc, etc. Então, quando a gente trata isso de uma forma eficaz, no caso da quiropraxia, onde a gente restaura a função na articulação disfuncional, ou busca restaurar a função, destrava, ajusta aquela vértebra, a tendência é causar um efeito descompressivo, tanto no disco como no nervo, nas articulações interfacetárias, e a pessoa se sente bem melhor, bem mais rápido. Mesmo se estiver inflamado, às vezes precisa de uns dias para desinflamar. Mas muita gente tem um efeito muito imediato. E tem essa questão de idade, doutor? Só para a gente ter uma base. Já passou mais tempo, não tem mais solução. Aí tem que partir para a cirurgia? Excelente pergunta. Claro que você pega um recém-nascido, por exemplo. Um neném teve um parto difícil, ou passou por um parto difícil e ficou com torcicolo congênito. Esse bebê, ele vai mamar num peito só. Ele não vai pegar outra mama, porque ele não consegue virar o pescoço para um lado. Isso é muito comum. A gente trata isso no primeiro dia de vida. Então, a criança já sai dali mamando nos dois seios. É muito interessante. Então, um quiropraxista formado, com um conhecimento, sabendo o que não fazer, que é o mais importante, ele trata um recém-nascido e um idoso. Eu tive uma paciente de 106 anos de idade. Claro que são técnicas diferentes. Se for um camarada igual você, a gente vai pegar seguro. Se for uma senhorinha de 106 anos de idade, a gente vai com outras cautelas, outros tipos de... outro tipo outro tipo de abordagem, de técnica mais suave, entendeu? Mas funciona bem. Claro, você pega uma coluna já bem degenerada, o resultado dela talvez não seja tão rápido, talvez não seja tão duradouro, mas ele funciona bem também. A gente dá muito, muito alívio a muitas pessoas de qualquer idade. Essas pessoas que a gente acompanha às vezes na rua, a avó da minha namorada, que elas são bem curvadas, existe um tratamento? A quiropraxia pode resolver essa questão sendo tratado cedo ou só a cirurgia? Olha, tem especialidades da quiropraxia. Qual o nome dessa doença? Bom, tem hipercifose, que é a pessoa mais corcunda, tem escoliose, que são desvios laterais, e tem especialidades da quiropraxia que lidam só com isso, né, com essas questões posturais. Tem especialidade no início, né, no começo. Olha, claro, você tem que ver o porquê. Vamos dizer que a pessoa tem um desvio lateral na coluna, que a coluna dela seja torta em forma de S, uma escoliose. A gente tem que analisar se existe uma diminuição de um membro inferior em relação ao outro, ou seja, uma perna mais curta. A gente tem que observar se existe uma vértebra mal formada. Pgente ter isso também, claro, né? A gente tem que... pode estar numa perna mais curta. A pessoa tem que ver se teve um tipo de acidente, alguma situação que possa ter causado isso, ou se é uma que eles chamam de escolioses idiopáticas, ou seja, a gente, né, as pessoas, nunca foi descoberto a causa específica, sabe-se que tem esse problema, que são de diversas origens.
Algumas delas são fáceis de tratar, sim. Se não houver uma situação óssea no caminho ali que impeça a restauração de mobilidade da articulação, a gente melhora muita coisa. Inclusive, algumas desses desvios, eles podem ser adquiridos por vícios posturais. Então a pessoa, por exemplo, observa seu tio, seu avô, seu pai, sua mãe, a vida toda com uma postura ruim. Ela segue aquilo, aí começa a encurta certos grupos musculares, enfraquece outros, a coluna meio que se adapta àquilo, mesmo não gostando e dando sinais de dor, mas ela se deforma para tentar acomodar nosso vício postural. É como diz o velho ditado popular, né? Que o costume do cachimbo entorta a boca. Entorta a boca. Gente, ó, paramos por aqui. A gente vai ter vários assuntos, tá? Para você que está em casa acompanhando o nosso Jornal do Meio-Dia, teremos os vários temas para a gente tratar aqui no nosso Jornal do Meio-Dia com o doutor Ian Borges, e vamos falar um pouquinho mais da nossa coluna, viu? Doutor, muito obrigado. Maravilha, hoje atendimento na Clínica Santa Bárbara, né? Sim, hoje à tarde na Clínica Santa Bárbara. Toda quarta-feira. À tarde. Sim. Toda quarta-feira à tarde, atendimento do doutor Ian Borges, lá na Clínica Santa Bárbara. A gente se vê daqui a pouquinho, porque o primeiro horário é o meu. Estou lhe aguardando lá. Muito obrigado, boa tarde para todos.